Eu tinha uma apresentação no PowerPoint para fazer, irmãos, mas o horário não vai nos permitir fazer. A apresentação é sobre a nossa igreja em Moçambique. Como esse é o terceiro domingo, nós separamos Atos capítulo 1, verso 8. Separamos esse domingo para falar especificamente sobre missões. Eu gostaria, de, na verdade, estar passando um relatório para os irmãos, mas a gente vai ter uma oportunidade específica para isso, tá bom? Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Em concordância, Deus, com a oração da Yasmin, nós pedimos, ó Deus, a tua bênção, pedimos a tua graça, a instrumentalidade do Senhor, para que possamos, ó Deus, ser alimentados pela tua palavra. Fica conosco, dê-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. O tema da lição é: missões começa em casa. Sabe, os irmãos, que essa tarefa é uma tarefa que primeiramente começa de forma doméstica, e nós precisamos absorver esse detalhe, a importância de começarmos missões na nossa casa, e nós vamos ver isso no decorrer da lição, da pregação, tá bom? Irmãos, os discípulos aqui estavam sendo encorajados por Jesus a não se preocuparem com o tempo em que o reino vindouro ele se revelaria. Estavam sendo instruídos a darem mais importância para o testemunho. Não se preocupem. No versículo 6 do capítulo 1 de Atos, ele vai dizer assim: então os que estavam reunidos perguntaram ao Senhor: será que é este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E aí ele entra no versículo-chave da nossa mensagem, ele vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos aqui estavam sendo incentivados, estavam sendo exortados pelo Senhor a se preocuparem ou a voltarem a sua atenção para o testemunho de então, para a missão que o Senhor os havia preparado. Eles deveriam estar testemunhando, não somente em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui o autor ele vai fazer aí referência a esses confins da terra, porque eles não tinham essa ideia do que é ir até os confins da terra, mas eles tinham uma referência de local distante, que seria ir com o evangelho até o Império Romano, que era então o centro da civilização daquela época. E Lucas, aqui o autor de Atos, ele vai terminar o seu livro com o evangelho chegando à capital do império por intermédio do apóstolo Paulo. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 28, verso 16. John Stott, um erudito expositor bíblico, ele disse que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele vai enviar antes o Espírito Santo, para que este capacite a igreja. Ele vai dizer também que a obra é do Espírito, e o testemunho da igreja, assim como o agir do Espírito Santo, são inseparáveis. Não tem como eu testemunhar da obra que o Senhor fez na minha vida sem antes ter a presença do Espírito de Deus na minha vida. Então não tem como eu desassociar o testemunho com a capacitação
do Espírito, para que a igreja possa se tornar testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. O propósito aqui, meus queridos, é que Deus, Ele deseja que o Evangelho ele seja pregado de forma completa, e ele seja também vivido pela igreja de forma completa. Mas isso só é possível com a presença do Espírito Santo na nossa vida. E ultimamente, meus queridos, não que antigamente não precisasse, mas nesses últimos dias estamos vivendo uma necessidade tamanha da presença do Espírito de Deus na vida do crente, para que esse possa testemunhar de forma eficaz. O texto que acabamos de ler, meus irmãos, é a plataforma missionária que Jesus Cristo apresenta à igreja daquela época e ainda continua apresentando para os nossos dias hoje, que nós chamamos de hoje. Daremos aqui então um enfoque à obra missionária, como nós falamos a respeito do tema do culto desta noite. Sempre fazendo menção da importância de que nós precisamos testemunhar de Jesus, tendo o Espírito de Deus na nossa vida e compreendendo que o nosso testemunho ele é concomitante. E o que quer dizer esse testemunho concomitante? Ao mesmo tempo. Ele vai dizer lá em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o termo ali, ele quer trazer a ideia de concomitância ao mesmo tempo. Eu não posso começar primeiro em Jerusalém e depois avançar um pouco mais para a Judéia e depois em Samaria e depois até os confins da terra. Não, eu tenho que fazer isso ao mesmo tempo. Ou seja, ele está dando a ideia de que era necessário que a igreja se espalhasse naquela época. E a igreja está espalhada em todos os rincões da terra. Então nós temos condição hoje de testemunhar de Jesus, mas nós não podemos realizar essa obra e não vamos conseguir realizá-la sem a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. E para melhor compreendermos esse assunto, eu gostaria de falar sobre alguns pontos aqui. E o primeiro deles é a capacitação que precede, ou seja, ele vem antes da ação missionária. Primeiro vem a capacitação, depois a missão. Primeiro vem o treinamento, primeiro vem a autoridade, depois eu dou a ordem. Primeiro eu recebo a ordem, depois eu vou. Essa é a sequência daquilo que Deus determina para a sua igreja. O recebimento de poder precede o testemunho. Testemunhar sem o poder do Espírito é como tentar cortar uma lenha usando apenas o cabo do machado. Vamos bater ali, várias vezes. Por mais que venhamos com o cabo do machado ferir o caule ou o tronco da árvore, nós nunca vamos passar do ferimento. Os cortes, eles nunca vão aparecer, porque não tem como cortar uma árvore somente com o cabo do machado, não é verdade? Em vão é o esforço humano sem o revestimento do Espírito. A igreja, meus irmãos, não foi autorizada a começar o seu esforço missionário, senão depois do revestimento de poder vindo do alto. Eu quero dizer para os irmãos que hoje, e na verdade, quando nós estamos analisando isso aqui, nós vamos repensar até mesmo o que vamos falar, porque hoje nós estamos tendo muito esforço, irmãos, para isso. E mesmo que tivesse muito esforço, sem o Espírito Santo teríamos pouco resultado. Mesmo que tivesse muito trabalho, sem o Espírito Santo teríamos pouco fruto. Muitas palavras
e pouca manifestação de poder. Pregamos, queridos, aos ouvidos, mas não estamos pregando aos olhos. Hoje, aqueles que estão aqui fazem parte de repartição pública, sabem muito bem o que eu vou falar aqui. Para você entrar numa repartição pública e descobrir quem é crente, está meio complicado. Além daqueles que dão mau testemunho, ainda tem o crente, agente secreto, né? Aquele que fica escondido, não quer que ninguém descubra que ele é crente. Não que o testemunho dele seja mau, mas também existe o caso daqueles que dão tanto mau testemunho que ele não quer aparecer, nem para fazer a diferença. E a igreja precisa repensar isso. É preciso concordar com Spurgeon quando ele vai dizer que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma vida sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo, carecemos da capacitação do Espírito Santo. Em segundo lugar, o Espírito Santo é quem nos capacita para a obra missionária. A promessa de Jesus é que os discípulos seriam revestidos de poder. Lá em Lucas, no capítulo 29, no verso 49, o autor, que é Lucas, né? Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O termo revestir aqui, meus queridos, no grego, dá a ideia de investidura. Foi traduzido, ou a nossa tradução no português, dá o entendimento de que a pessoa já estava vestida, e ele vai vestir novamente de uma outra roupagem, mas no original não é isso. Nós estávamos ou nus, aliás, e alguém veio e nos investiu, não somente de vestiduras que tapasse a nossa vergonha, mas também nos trouxe autoridade. Esse é o sentido do revestir ali. Eu estava me lembrando hoje que, numa obra que meu pai tocou em Belo Horizonte, foi engenheiro dela, o engenheiro antigo, né? Ele ia fazer 14 metros de comprimento de vão livre, né? Aqui de largura, vamos colocar que aqui tem o quê? Uns 8 metros, mais uns 6 metros para lá, de vão livre, sem nenhuma coluna para atrapalhar. Vão livre para os irmãos verem o pregador, ou terem contato com o ministério de louvor, ou com qualquer testemunho sendo dado à frente, e ao contrário também. Só que o engenheiro anterior, ele fez o cálculo errado, e as colunas ficaram como que raquíticas, né? Para receber a viga, e ia ter um problema, e poderia haver risco de desabamento. E aí, no momento, o engenheiro que assumiu a obra fez o cálculo correto e precisou de fazer um processo chamado revestimento de pilar. É como se a gente visse ao contrário o que está sendo falado aqui. Eu tenho a parte mais larga, né? E por dentro está oco. Nós é que somos colocados por dentro, esse é o termo grego. O Senhor nos investe de poder e nos dá autoridade para pregar a sua palavra. Quando nós nos colocamos diante de Deus e o Espírito Santo anda conosco, por mais que a pessoa que você está pregando o evangelho não se converta naquele momento, mas outro virá e colherá o fruto da semente que você plantou. E assim Deus vai sendo glorificado dentro desse processo. Você plantou, outro colheu, mas quem deu o crescimento, como diz o texto, Paulo falando, foi Deus. É por isso que é de suma importância que nós, como igreja, principalmente nesses últimos dias, busquemos de Deus a presença de seu Espírito em nossas vidas, através de uma vida piedosa, através da leitura da palavra. Isso é de suma importância para a igreja hoje.
nenhuma outra preparação, por mais refinada que seja, nenhuma capacitação humana pode substituir a capacitação do Espírito Santo. Nenhuma bagagem teológica, nenhuma erudição humana, nenhuma eloquência angelical pode capacitar a igreja a testemunhar do Evangelho que não seja o Espírito de Deus. Eu me lembro que há muito tempo eu ouvi o testemunho do Matos Nascimento, que é um cantor aí, e a esposa dele estava doente, e alguém o aconselhou a buscar um homem que vivia no final de uma rua, e chegou um momento da rua, não tinha mais asfalto, era terra. Ele chegou lá e encontrou o moço com a enxada na mão, e como é o termo que vocês usam aqui, né, eu vou acabar também adotando esse termo, né, não é capinar, é carpir. O homem estava carpindo ali, e o Matos Nascimento chegou com o carro e a mulher doente. Olha, me falaram que o senhor, toda vez quando o senhor ora por alguém, a pessoa é curada. Será que o senhor poderia orar pela minha esposa? Aquele moço, com o chapéu surrado, as roupas surradas do dia, virou para o Matos Nascimento e disse assim: ajoelha aí. Ele não podia tirar a esposa de dentro do carro, e ele ajoelhou representando a esposa dele ali. Aquele moço fez uma oração, e no testemunho daquele cantor, ele fala que Deus mostrou uma nuvem saindo de dentro do carro, uma nuvem negra, e a mulher dele foi curada naquele dia. Então não é porque eu tenho escola, ou porque eu não tenho escola, que o Espírito Santo vai me usar. Ele vai te usar porque você está buscando o revestimento de poder, para que a obra de Deus seja feita, seja realizada, porque é Ele que pode capacitar. Só o Espírito Santo pode capacitar o mensageiro a aplicar eficazmente a mensagem e abrir o coração do ouvinte. Antigamente nós ficávamos preocupados, né, em querer converter a pessoa ao Evangelho. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho, a nossa missão é testemunhar do Evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e ele fará a obra que aprouver o Pai fazer, no momento que o Pai quiser, no tempo em que o Pai quiser. O que nos cabe é testemunhar no poder do Espírito. Em uma certa feita, disse Paul Washer, o que ainda falta em levar o Evangelho às nações não pode ser feito por nós. Não podemos organizar para acontecer, não podemos fazer para acontecer. Todos os nossos dons, todo o nosso poder, toda a nossa eloquência, todas as nossas estratégias não podem alcançar qualquer coisa em que tenha que ser feito por nós mesmos. Mas o Espírito Santo pode, o poder do Espírito Santo pode tudo em seus efeitos. Em terceiro lugar, a igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Você e eu, nós somos o método de Deus para alcançar o mundo. Jesus não comissionou governos para a proclamação do Evangelho, nem mesmo delegou essa sublime missão aos anjos, diz o texto. A igreja é o método de Deus. A salvação de Jesus Cristo passa pelo testemunho da igreja. Jesus, lá em João 17, diz assim: Senhor, faça deles um, assim como eu sou um com o Senhor, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. É através da igreja que a mensagem do Evangelho vai alcançar esse mundo. Ontem o pastor disse que nós, como igreja, na oração dele, é o único povo que tem a palavra viva para esse mundo que morre. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Se nós nos calarmos, seremos culpados de uma omissão criminosa. Somos atalaias de Deus. Se o ímpio morrer em sua impiedade, sem avisarmos a ele, Deus cobrará de nós o seu sangue. Somos embaixadores em nome de Cristo. Devemos
rogar aos homens que se reconciliem com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 19 a 20, Paulo vai dizer: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a palavra que deve estar sendo pronunciada por nós. Como foi dito aqui no início pelo presbítero Alex, nós não vamos para a igreja para simplesmente sermos espectadores de algo que porventura vai acontecer ali ou aqui. Mas nós precisamos nos dirigir à igreja para cuidar da nossa comunhão com Deus, para louvar ao Senhor, para estarmos em comunhão uns com os outros, e para sermos a cada dia, na vivência diária com a igreja, sermos capacitados pelo Espírito de Deus a testemunhar do Evangelho. Essa é a missão da igreja. Todo cristão verdadeiro é um missionário de Deus. Dick Hughes, um teólogo do nosso século, ele vai dizer que cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Em quarto lugar, meus queridos, o testemunho do Evangelho começa na nossa casa. Por isso que a missão verdadeira, ou a missão que Deus nos chamou para fazer, começa lá dentro da nossa casa. A obra missionária deve ser feita aqui, ali e além fronteiras, e ao mesmo tempo, como já falamos. Porém, o ponto de partida é a nossa Jerusalém. Como está a obra missionária dentro da sua casa? Com o testemunho de seus filhos, com o testemunho que você dá para seus filhos, com aquilo que os seus filhos têm aprendido de você. A obra começa lá dentro. Não teremos autoridade, meus irmãos, para pregar para os de fora, se não estamos testemunhando para dentro da nossa casa. Não podemos começar com os fins da terra, ou com os confins da terra, se a nossa própria Jerusalém ainda não foi impactada. Em Atos, no capítulo 4, verso 33, com grande poder, diz o texto, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Antes da perseguição que se seguiria com a morte de Estevão, os discípulos davam testemunho em toda Jerusalém. Não podemos, meus irmãos, portanto, pregar aos estranhos se primeiro não fazemos conhecido o Evangelho em nossa própria família. Eu me lembro que também, com a idade da Júlia, eu levantava, às vezes, para ir, acordava no meio da madrugada para ir ao banheiro, passava na porta da cozinha, a cozinha estava com a porta fechada e a luz acesa embaixo. A primeira vez que eu vi aquilo, eu não tive curiosidade para abrir a porta, casquei fora para o meu quarto. Na segunda oportunidade que eu vi aquilo, eu arrisquei em abrir a porta e encontrei o meu pai de joelhos, orando pela família dele. Minha avó, católica mesmo, praticante, tão praticante que me ensinou a rezar a Ave Maria na época da minha infância. Mas depois que ela se foi, a oração que estava sendo feita rompeu os grilhões e toda a família se converteu. Toda a família se converteu. Às vezes a gente fala assim: não, mas você acha que a família do seu pai se converteu por causa da oração dele? Eu prefiro pensar assim. Eu entendo que Deus ouviu a oração e enviou para cada um deles alguém para lhes falar do Evangelho. Seus familiares estão longe, pessoas que não conhecem o Evangelho, continue colocando cada um deles nas mãos do Senhor, e o Senhor levantará um eleito para ir lá
e falar com ele do Evangelho. E ele se converterá para a glória de Deus. Precisamos crer nisso, irmãos. Se nós dizemos e falamos na nossa oração, ou até mesmo quando lemos o texto, falamos que Deus é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo agora e será eternamente, precisamos crer que Deus ainda age da mesma forma. E Ele é poderoso para converter os nossos, porque essa é a missão dEle. A nossa missão é orar e testemunhar do Evangelho. Quando Jesus libertou e salvou o endemoniado gadareno, ele não permitiu que aquele homem fosse com Jesus através do ministério itinerante do Mestre. Mas, ao contrário, ele aconselhou aquele homem: vá e diga aos seus o que o Senhor fez por você. E a libertação ali, que é uma libertação vinda de Deus, ela foi total e completa. A palavra de Deus conta a história daquele homem, dizendo que aquele homem, ele era um homem descontrolado, um homem desequilibrado, não somente mentalmente, mas principalmente espiritualmente. E Deus fez uma obra completa na vida daquele homem. E a palavra fala que quando os discípulos voltaram, encontraram Jesus e aquele homem sentado aos pés do Senhor. E ele quis seguir o Mestre. E a palavra fala que Jesus disse assim: olha, não, vá até os seus e conte aquilo que Deus fez por você. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi por 10 cidades, falando da obra que o Senhor fez na vida dele. O que o Senhor fez na sua vida? Qual é o milagre que o Senhor fez na sua vida e tem feito até hoje nas nossas vidas? Esse é um testemunho poderoso para a conversão de almas. Nossa família, nossa parentela, nossa cidade devem ser os primeiros redutos a serem atingidos pelo Evangelho. E concluindo, queridos, quero dizer que precisamos nos lembrar que temos uma tarefa de proclamar o Evangelho. Precisamos entender que o campo missionário, ele está tão próximo de nós quanto nós podemos pensar. É a nossa casa, nossa vizinhança, nosso trabalho, para que possamos ter condição de ir além. Precisamos falar para os nossos. Muitas histórias chegam aos nossos ouvidos, principalmente quem está envolvido em liderança de igreja, seja o pastor, seja o presbítero. Muitas histórias chegam nos nossos ouvidos, ou até mesmo aqueles irmãos que estão aí já há um tempo na caminhada. Quantos testemunhos negativos nos chegam de homens e mulheres que abandonaram a sua própria casa com a desculpa de pregar o Evangelho e abandonaram os seus. Precisamos pregar o Evangelho dentro da nossa casa, entre os nossos vizinhos, e ao mesmo tempo também contribuir com a obra missionária. Se eu não posso ir, eu posso segurar as cordas daqueles que foram e daqueles que já estão lá. Através da nossa sede, o nosso pastor lá na África, nós temos uma igreja missionária, né? Volta de Cristo na África. O nosso pastor já está recebendo um salário que antes ele não tinha. As crianças recebem uma ajuda. Esse mês parece que a moto estragou e já foi mandado o dinheiro para que a moto seja consertada. Esse mês também que passou, né, que nós estamos passando, né, que não foi fácil lá, mas também que não está sendo fácil. Estamos aí ouvindo as notícias de Petrópolis, mas lá passou um ciclone e derrubou a casa dos irmãos. Cada casinha que os irmãos, eu acho que os irmãos receberam as fotos através de linha de transmissão do pastor. Cada casinha reconstruída teve o custo de R$750, irmãos. Isso, para nós aqui, é a mensalidade de uma casa financiada. Então nós temos aí essa missão de estar não somente orando por nossos irmãos, mas também contribuindo financeiramente. Que você possa adotar o nosso pastor ali.
e que através dessa adoção você se sinta participante da obra missionária. O norte da África, meus irmãos, está sendo tomado pelo avanço do islamismo. O norte da África, o sul da Ásia. No último censo, nós vamos ver lá 56,1% de cristãos, mas se a gente for pegar e esmiuçar esses 56,1%, nós vamos ver que não são cristãos autênticos, que têm base bíblica. Na época que eu estava na Igreja Batista, existe uma agência missionária lá em Belo Horizonte, que tem missionários plantando igrejas e treinando pastores autoctones, que são, esse termo autoctone é o pastor do lugar, a pessoa que nasceu ali, treinada no lugar. E que depois que o missionário voltou para o Brasil, esse pastor passou a praticar não somente o evangelho ensinado, mas também a religião oculta daquele povo. A nossa preocupação é continuarmos orando e contribuindo com missões e fazendo parte do propósito eterno de Deus em salvar o pecador. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você possa ser um missionário, mesmo à distância, orando, contribuindo, intercedendo, participando da obra missionária da igreja a qual você faz parte. Tá bom? Vamos orar?